Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Alexandre Calil, do PHS, é o prefeito eleito de Belo Horizonte. Mas, sempre tem um mas, quem venceu a eleição de segundo turno foi a rejeição, a descrença, a indiferença do eleitor. Exemplo transparente, como gostam de dizer os políticos. Calil teve pouco mais de 628 mil votos. As abstenções, votos nulos e brancos somaram 642 mil. Depois da pulverização do PT no primeiro turno, devido ao Petrolão e Companhia Ilimitada, a carga foi reforçada no segundo. Porém, com a derrocada do PT, surgiu uma terra arrasada da política. Em São Paulo, com fatura já no primeiro turno, eis que surge João Dória, um bajulador de empresários ricos. No Rio, o bispo Marcelo Crivella, um extremista de direita, um fundamentalista que declara que política não é para ajudar pobre. Em Curitiba, deu Rafael Greca, que diz ter vômito ao sentir cheiro de pobre. O PSDB saiu da eleição como o grande vencedor, com 24% da população brasileira. Mas, sempre tem um mas. Aécio Neves é o grande derrotado. 3 vezes perdeu para Dilma em Minas, não conseguiu eleger Pimenta da Veiga ao governo e agora não emplacou João Leite. Cena Política recebe para o debate o cientista político Malco Camargos, professor da PUC-MG desde 2001, diretor executivo do Instituto VER, Pesquisa e Comunicação Estratégica. Tem doutorado sobre a correlação entre economia e política, especialista em comportamento eleitoral. E também Berta Macarum, jornalista e cientista política, doutorado em ciência política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pesquisadora no campo da comunicação política, diretora-presidente de Polis Pesquisa. Muito obrigado pela presença dos dois cientistas políticos, ela, no caso, jornalista, e você também tem um pé no jornalismo, que foi colunista de jornal durante muito tempo. Mas, Roberta, vamos começar com ele aqui, que ele é especialista em comportamento eleitoral, mas se você tiver alguma coisa, você entra para falar, você entra no debate, tá certo? Muito bem. Como é que se deu esse voto, essa eleição de Calil, Malco, aqui em Belo Horizonte? A gente olhando classes sociais, regiões, como foram esses votos que definiram o novo prefeito de Belo Horizonte? Vamos separar, né? Começar por gênero, né? Eu lembro de uma entrevista aqui neste programa com Berta, com Calil, no qual a Berta falou que ele poderia ser um pouco machista, deu um debate interessante nesse programa. Ele ficou irritado. E acabou que a reflexão, o voto do Calil era um voto bastante segmentado em relação a gênero. Calil é muito mais preferido pelos homens do que pelas mulheres. Do ponto de vista de religião, há outra diferença importante. Calil muito mais preferido entre os católicos e João Leite, naturalmente, por ser evangélico, muito mais preferido pelos evangélicos. Do ponto de vista de classe social, Calil tem um perfil interessante. Entre aqueles que ganham mais de 20 salários mínimos, ou seja, aqueles que menos precisam de políticas públicas no nível municipal, ele era o preferido, e também entre os mais pobres, aqueles que mais precisavam de políticas públicas. Agora, o João Leite ganhou, assim, no Centro-Sul, que é classe média para cima, né? A classe média, então, não a classe mais alta, mas a classe média, essa preferia João Leite, e por isso o reflexo da vitória dele na única região da cidade, entre as 9 que ele venceu, foi na região Centro-Sul. É uma Calil venceu. Região tucanada, você diria? É uma região que tende mais ao PSDB há bastante tempo, né? E Calil venceu em todas as outras regiões da cidade. Há um componente político, só fazendo um parênteses sobre a entrevista com o Calil, eu achei até que ele respondeu bem aos meus questionamentos em relação à questão do gênero, né? Mas em relação à questão do voto, né, nesse segundo turno, eu percebo um ingrediente político, ideológico também muito forte, porque as esquerdas que ficaram, de certa forma, sem uma opção de candidatura que traduzisse digamos assim, uma expressão... Sem qualquer referencial, né? Não, essas esquerdas
se compuseram com Calil. Tanto é que você pode notar que o Calil passou a dialogar com os movimentos sociais e assumiu alguns compromissos muito claros com lideranças sociais, e isso por um lado, e por outro lado eu percebo eleitores mais à esquerda, principalmente eleitores que se identificam com o PT, que ainda há um percentual aí na cidade por volta de 8%, que foi a votação que o Reginaldo Lopes teve, que votou no Calil para derrotar o PSDB. Foi um voto útil da esquerda? Não digo um voto útil, mas é um voto contra, não é um voto é um voto contra. Eu acho que esse posicionamento político me deixou uma dúvida durante o segundo turno, se Calil ia puxar ou não o argumento do defensor de bandido, exatamente porque isso agradava uma parcela da população, mas esse argumento também desagrada essa esquerda que estava migrando cada vez mais para o Calil. Então eu fiquei na expectativa se ele usaria ou não essa desconstrução do João Leite a partir do seu papel na atuação da presidência de Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e acabou optando por usar, quando ele começou a ser mais atacado por João Leite, um dos revides que ele fez foi acusá-lo de defensor de bandidos, arriscando a perder a preferência de uma parte da esquerda significativa que já estava com ele. Mais por uma aversão ao PSDB, eu acho, do que pela escolha de Calil, tal como ele construiu o argumento de sua campanha. Não vou dizer que o João Leite seja bom ou mau político, mas eu pessoalmente acho que o grande handicap, a grande vantagem que ele tem é justamente essa de ter uma consciência de direitos humanos, e isso foi utilizado contra ele, né? É uma situação... E precisamente essa pecha, que é considerado pecha, porque é mal explicada para a população, é um dos pontos fortes da atuação do João Leite, né? Sim, tem uma atuação ele é muito atuante em defesa dos direitos humanos que realmente tem muitas vezes uma visão distorcida. Existe uma visão disseminada, distorcida sobre o que vem a ser isso junto ao O João eleitorado. Leite foi muito titubeante no primeiro turno, né? Eu cheguei a falar aqui em um comentário que não foi João Leite, foi João Light. Muito light, não atacou ninguém. Eu acho que falta assessoria. Aqueles staff de perto, eles ficam só incensando os candidatos, não falam as coisas cruelmente, só ficam perfumando o ar, sabe? E não falam. O que o outro candidato, todo mundo sabia que o Calil estava na cola, estava na bica, usando uma metáfora de futebol, estava na bica de ele roubar a bola. Ele teria de ter começado aqueles ataques, não depois do segundo turno, mas desde o primeiro turno, não seria? Porque, na verdade, a gente já tinha, havia, todo mundo que trabalha com pesquisa e sabe, indicações claras de que nós estamos vivendo uma conjuntura de absoluta rejeição à arena da política, né, em que há uma desconstrução do espaço da política como o espaço de negociação, de interlocução, de articulação de políticas, inclusive de implementação de políticas que vão e são de interesse da população. Então, nós vivemos um momento de completa desconstrução da arena da política como saída institucional para a solução de conflitos na sociedade. Então, todo mundo sabia que a expectativa da negação da política, nessa expectativa da negação da política, de opção por perfis técnicos, entre aspas, ou empresários, empresariais, pessoas outsiders da política, pessoas que vêm de fora e que seriam moldadas para mudar o que está aí, ou para fazer tirar, né, o que está aí para colocar algo novo, algo... João Dória já tinha dado certo no Rio de Janeiro com um discurso parecido, né? Em São Paulo. Você pode ver que esse discurso colou em todas as grandes cidades, né, a começar por São Paulo já no primeiro turno, e foram pouquíssimos os prefeitos reeleitos, exatamente, mesmo prefeitos até que estavam fazendo um bom trabalho, o que prevaleceu foi o discurso
renovação, da mudança, do novo, muitas vezes até uma aposta no escuro, né? Você vai mudar, mas não sabe muito bem para que você está mudando. A ideia é mudar, mas negar a política e iniciar uma... O Malco seria o novo, um outsider, usando essa palavra, um franco atirador, acho que é bem difícil considerar isso novo, né? E Calil tem um perfil interessante porque João Dória se coloca como comunicador e empresário. Crivella se coloca como pastor e cantor. E Calil não se podia colocar como empresário, dados os problemas que Hercal teve. E a identificação só com o futebol também era difícil de se colocar na política só com essa chancela. Então ele ficou navegando entre diferentes identidades durante o pleito. Agora, sobre diferentes identidades, eu acho que João Leite e direitos humanos têm um efeito fundamental na campanha. João Leite, para se proteger da pecha de caçador de bandidos, de defensor de bandidos, ele perdeu talvez a sua maior característica, que João Leite tem uma figura mais doce, amável, afável. Quem conhece João Leite sabe dessa característica. E ele se colocou como alguém mais bruto, mais homem, mais forte na campanha. Turno, isso, né? No primeiro também, quando ele falava em armar guarda municipal, quando ele falava que a solução para a violência é a polícia na rua, são bandeiras que certamente não combinam com a tradição de que João Leite construiu na política. Eu acho que isso foi soando falso com o passar do tempo para o eleitor. O eleitor não acreditava naquela figura que ele estava assistindo na tela, na sua televisão, no dia a dia. Muito bem, a gente tem que fazer um intervalo, cena política volta rapidinho. Segue cena política, debatendo o resultado da eleição, tanto aqui em Belo Horizonte quanto nas demais capitais. Você estava dizendo aqui no intervalo que existe algo forjado nesse mundo da bola, do futebol, que envolveu os dois candidatos do segundo turno. Como é que seria isso? Os dois candidatos emergem na política pelo mesmo meio, pelo futebol, né? Um como atleta, o outro como dirigente. A bola levada ao campo da política, né? Isso teve um impacto importante numa eleição de tempo de campanha mais curta, aqueles mais conhecidos saíram na frente, isso foi bom para o Calil no primeiro turno, mas eu acho que no segundo turno houve um erro de posicionamento da campanha do João Leite, que foi discutir com o Calil no seu próprio campo. Calil, por ser dirigente de futebol, aprendeu a vida inteira a responder rápido quando era atacado. O que eles chamam de matracas no futebol, aqueles que ficam falando sobre o futebol o tempo todo, os ataques constantes fazem parte do meio. A cartolagem aqui, não cartola, a cartolagem ensina isso. Não é cartolagem, é a discussão de quem vive o futebol, é o brincar com o outro, é saber ter espírito para você responder rápido a um ataque, a uma brincadeira. Isso faz parte do mundo do futebol e por isso a paixão do brasileiro pelo esporte. E Calil foi forjado nesse mundo. A hora que João Leite foi atacar pessoalmente Calil, João Leite saiu do seu campo de conforto, de discutir a cidade, políticas públicas, o parlamento, etc., para discutir a pessoa do Calil, onde ele sabia muito como responder. Tirando, naquele primeiro debate, que quando Calil, aquele erro que acho que vai virar histórico da eleição, eu roubo, mas não peço propina, quando ele misturou que queria falar que ele está na política, não está na política, mas não pede propina, igual o João Leite falava, eu acho que fora disso, Calil respondeu melhor a todo mundo que partiu para cima para atacá-lo. Aconteceu assim com Rodrigo Pacheco no primeiro debate, depois com Luiz Tibé, daí para frente, e depois com Délio Malheiros, e depois com João Leite. Todos que partiram para cima para discutir a figura com Calil, a capacidade de resposta dele foi sempre muito melhor do que o desempenho dos atacantes. Você acharia que o Calil, pela sua experiência como jornalista de política, cientista política, Berta, poderia ter essa couraça em uma eleição? Ele que, na verdade, dizia que não é político, mas teve incursões na política, mas não tinha uma experiência propriamente dita de política. Eu achei ele... tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes na campanha, uma delas aqui neste programa. Achei ele muito preparado para responder, não é? Muito preparado. Isso que o Malco estava falando. Assim, não, muito preparado, não fica nada sem resposta
e muito tranquilo também. Eu acho, em todas as entrevistas em que eu participei com ele, todas as questões colocadas, mesmo questões que não eram confortáveis, ele se saiu bem, respondeu numa boa. Eu até perguntei se ele estava fazendo media training, disse que não. Mas, possivelmente, acredito sim, que essa trajetória que vem do futebol, com esse treinamento que qualquer dirigente tem, de estar sempre respondendo a entrevistas, sempre acuado, né? Sempre são acuados pela torcida em todos os campos, né? Então acho que isso deu ele usou essa experiência e se saiu muito bem em todo o embate e durante as entrevistas. Agora, eu tenho uma impressão, eu queria ouvi-los, que no meu caso é só a impressão, que o Aécio lançou o João Leite com a expectativa que houvesse uma negociação com o prefeito Márcio Lacerda, que saísse um candidato em comum PSDB, e o João iria apenas para começar a história da disputa. Talvez foi o Brant, né? Paulo Brant, que foi lançado inicialmente, um outro nome que conseguisse reforçar essa aliança que estava no poder, PSB-PSDB. Mas aí a coisa não deu, foi andando e ficou o João Leite. Na verdade, essa cisão aí no primeiro turno no grupo político do Márcio Lacerda foi fundamental para a vitória de um candidato, de um outsider. Porque se você pegar para analisar, da aliança original que elegeu Márcio Lacerda nas últimas eleições, você saíram as candidaturas do Délio Malheiros, do próprio Alexandre Calil, saiu a candidatura do João Leite, saiu a candidatura do Tibé, saiu uma infinidade de candidaturas. A maior pulverização saiu desse campo. Não é? E do campo, por outro lado, porque as últimas eleições foram entre, de um lado, o grupo de Márcio Lacerda, do PSDB, e do outro, na época, a configuração, inclusive nacional, o Patrus com o PMDB, o PCdoB, né? Desse grupo saiu apenas o PMDB com candidatura própria. Né? Então, você teve uma eleição muito pulverizada, mas a maior parte dos candidatos sai do campo, que nas últimas eleições apoiou Márcio Lacerda. Agora, como é que você vê isso? Eu só discordo porque eu acho que para Aécio Neves, o Calil seria o aval importante para João Leite abrir no segundo turno, caso não ganhasse no primeiro. Eu acho que ele errou no cálculo do tamanho que Calil poderia chegar. Eu acho que ele não esperava que Calil fosse o candidato que enfrentaria João Leite no segundo turno. Eu acho que o aval dele contra um candidato da força de esquerda seria importante e seria natural que Calil migrasse para o candidato do Aécio Neves, do Anastasia, que é de onde vem a trajetória política dele. Então, tendo essa retórica quase uma mística, né? De que Calil, com 20 e poucos segundos, parece que 26 segundos no primeiro turno, fez um feito extraordinário para chegar ao segundo turno, né? Alavancagem é que deu a ele a prefeitura. Ele tinha um perfil que estava dentro da expectativa do eleitor que está negando a política. Agora, sobre a configuração inicial dessa disputa, quando ainda não havia clareza de quem seria o candidato do Márcio Lacerda e quando se consolidou realmente o racha entre o PSDB e o prefeito, em torno da indicação, o PSDB, de certa forma, o grupo, né, aliado do PSDB, de certa forma, articulou um conjunto de candidaturas, entre elas do Sargento Rodrigues. O próprio Calil era visto como um nome que também estaria fazendo um debate, uma discussão e uma oposição ao prefeito Márcio Lacerda, não é? Realmente a candidatura do Alexandre Calil cresceu, né?
e logo que chegou ao segundo turno, já entra no segundo turno como favorita. Tanto que veja que ele quem mais agrega. E né? ele era o mais incontrolável de todos, né? Se pensar como um grupo, você podia ter um controle maior sobre o Tibete, você podia ter um controle maior sobre o Sargento Rodrigues, você podia ter um controle maior sobre... Agora, o Calil é o único que era incontrolável pelo governador, pelo atual senador Aécio Neves, e o resultado ele colheu desse não controle, né? Fugiu do controle e o resultado foi a imposição de uma derrota para o senador em Belo Horizonte. Ao mesmo tempo que ele atacava e dizia que não era político, e atacava os caciques políticos, né? Ele já entrou o segundo turno, desde o primeiro ele já estava chutando. A hora que ele entrou o segundo turno, ele chutou inteiramente. Ele falou que não quer apoio nem de Pimentel, não quer apoio nem de Aécio. Não quer, mas recebeu. Recebeu, né? Recebeu apoio. O próprio Aécio, que a gente estava falando da derrota dele, ele disse que... Claro que recebeu por debaixo dos panos do PT, né? Um apoio por debaixo dos panos. Dois atores foram importantes. Mas veja, nesta campanha, todo mundo escondeu o cacique. Então, o que é essa campanha? Não digo só em Belo Horizonte, eu acho que é no país inteiro. O que há 8 anos era um componente em favor do candidato, que era exibir aquele rol de alianças, quem está do lado dele, quem está apoiando, como algo que pudesse impulsionar uma candidatura, dessa vez, com a negação da política, passou a ser algo não desejável. Não, São dois exemplos importantes, né? Assim, aquela foto que ficou clássica, quando no segundo turno, quando o Rodrigo Pacheco resolve migrar para o seu apoio a João Leite, quando tem as figuras mais importantes do PMDB com as figuras do PSDB, né, e tira aquela foto clássica, que depois o Calil usou ela no seu comercial. Em outros tempos, esse era um sinal de força do candidato, e isso foi transformado em fraqueza. Do mesmo lado, em Contagem, Carlin também conseguiu o apoio de Marília. Sim. Né, e foi derrotado também por outro outsider, um candidato do PSDB, que entra no segundo turno como grande favorito. Por quê? E é ele quem agrega. Você veja que o Carlin não soma votos, ele não sai do patamar em que ele já chegou com ao apoio de Ademir Lucas, Sim. com apoio de Newton Cardoso, de Newton Júnior, de Jander Filarete e de Marília. É mais uma Ademir cidade... Lucas. Todos tirando... Então, gente, é mais uma cidade em que o que prevalece é negar as lideranças políticas que estão aí. Não é? O que vem, ninguém sabe, veremos o que vem. Não é? Até Contagem foi uma vitória com uma grande margem com uma diferença grande. Agora, em Belo Horizonte, é uma eleição polarizada e uma vitória apertada. Então, a cidade, o Calil inicia um governo com a cidade rachada e precisa saber como que ele vai conseguir formar maioria na Câmara Municipal e como é que ele vai se comunicar com essa outra metade da cidade que não votou nele e que o rejeitou, e são pessoas com uma rejeição profunda, não é? Muitos, a gente assistiu dentro desse contexto hoje de agressividade na política, não é? Embates fortes, né? Embates agressivos entre eleitores de um campo e eleitores do outro. Então tem que pacificar a cidade agora. É um assunto que nós vamos dar continuidade no próximo bloco. Cena Política volta já já. Prossegue Cena Política debatendo a eleição aqui na capital e também nas demais capitais e cidades onde houve resultado de segundo turno. Berta, vamos falar um pouco mais, você já estava falando sobre isso, sobre o pós-eleição do Calil, o dia seguinte. Como que ele vai se organizar? Ele disse que não tinha proposta. Ele entrou na eleição falando, eu não tenho o que propor, eu não tenho o que fazer, eu quero só fazer funcionar o que existe. Ele chutou todos os políticos, chutou vereadores,
Como é que vai ser essa articulação dele agora? Não, acho que ele tem capacidade, sim, para montar um excelente governo. Ele tem capacidade. Agora, ele tem uma tarefa muito difícil pela frente, porque, primeiro, você tem um eleitorado dividido, não é? E um eleitorado, nesse momento que a gente vive no Brasil, de profunda polarização entre esquerda, direita, e mesmo nessa eleição em que você não tinha esquerda e direita no segundo turno, você conseguiu uma polarização profunda também. Então, é uma vitória apertada. Então, você tem um passo aí, primeiro, que é pacificar a cidade. Isso é fundamental. Segundo, porque senão ele já começa com um terço de abstenção, um terço de eleitores que votaram no João Leite, com uma margem, ele com um terço do eleitorado só, com apoio. Então, eu acho que ele realmente... Não, mas as abstenções nulas e brancas Sim, deram mais mas eu estou votos que arredondando. Estou arredondando. Vamos dizer, um terço de abstenções, um terço dos eleitores com o Calil, um terço Ele com o João perdeu Leite. para a indiferença e a descrença, né? Todos perderam, não só ele. Em né? Belo Horizonte Todos. foi mais, né? Mas, vamos dizer, a política perdeu, eu acho que é mais apropriado. A política perdeu muito, e isso ficou evidente no Brasil inteiro. Então, no caso do Calil, eu acho que ele começa um governo que, primeiro, ele tem que pacificar o eleitorado da cidade. Segundo, ele precisa inaugurar, né, um novo formato de comunicação com os vereadores, já que aquele tradicional mecanismo de eu indico tal secretaria, eu indico os cargos, esse tradicional mecanismo, segundo ele, não irá ser perpetuado no novo governo. Então, ele vai ter que inaugurar um novo formato para o diálogo com a Câmara Municipal, porque ele precisa de maioria. Agora, ele se diz um homem de sorte, né? Como presidente do Atlético, ele falava que o maior sonho era ganhar o Brasileiro e, de repente, pela sorte, ele ganha a Libertadores. Depois, no primeiro turno, ele fala que é um homem de sorte, que ele nunca imaginava chegar aonde chegou com o número de votos que teve. E teve um fato na pré-campanha que é fundamental para que ele possa ter um bom resultado na relação com a Câmara de Vereadores. O candidato preferido dele, a vice, não era o Paulo Lamaque, era Eros Biondini. Foi a ele que foi ofertado primeiro a vice. E Eros recusou. E Paulo Lamaque tem uma experiência muito maior do que Eros Biondini no Legislativo Municipal e no conhecimento do trâmite da política de Belo Horizonte. Então, Eros tem um nicho de igreja católica que interessava a Calil, por isso ele achava que ele era o melhor candidato a vice, mas do ponto de vista da governabilidade, Paulo pode ter um papel fundamental. E Calil percebeu isso. Esquerda, né? O Paulo Lamaque. Sim, foi fundamental isso, porque o Eros não ia acrescentar em termos de... Esse eleitor, o Calil já comunicava. O que o Paulo trouxe foi a interlocução com os movimentos sociais. E ele foi muito hábil, né? Quando tinha um debate, por exemplo, na UFMG, em vez do Calil ir, ia o próprio Paulo, que tinha uma penetração muito maior neste espaço. Para negociar com os movimentos sociais, ele mandava o Paulo. Então, eles fizeram uma boa dobradinha no que se refere de quem era responsável pela política, uma política mais de articulação com a nova política, né? E deixando o Calil para fazer os ataques à velha política. O Malquis, que estava comentando aqui, que o Ayrton Magalhães já está se reunindo com vereadores, hoje, nessa segunda-feira, para tentar se perpetuar a reeleição como presidente da Câmara dos Vereadores. E ele bateu de frente com o Calil durante a eleição. Você acha que o Calil vai tentar viabilizar um candidato dele frente ao Ayrton Magalhães? Ou as brigas ficaram para lá, olha, também de o Calil conciliar? Na entrevista do Calil, logo após a proclamação do resultado, ele só deixou claro um inimigo, né? Alguém que ele não quer conversar. Ele disse que conversaria com Alckmin e disse que não conversaria com Aécio. E disse que ele ganhou a eleição, que seria do jeito dele, porque ele é o vencedor. Ele não citou. Conversaria com o Fernando Pimentel, a Câmara ele deixou vago, né? Ele não citou, então, a não possibilidade de conversa com o Ayrton Magalhães.
Eu acho que ele não tem outro caminho a não ser conversar com o Wellington. Agora, não quer dizer que ele não conseguiu conquistar essa maioria, porque ser do legislativo no campo da oposição é muito difícil em qualquer parlamento. Tem que estar disposto a não dar conta de atender as demandas básicas dos seus eleitores. E a Câmara de Belo Horizonte sempre foi muito acostumada a um bom acesso no Executivo para atender as demandas que chegam, que batem à porta do Legislativo. Não sei se os vereadores dariam conta de viver de uma forma diferente, atuando num campo da oposição. O Calil falou diversas vezes, principalmente no segundo turno, né, queria tirar os apaniguados, os aspones, né, os cargos de confiança dos vereadores lá das áreas da prefeitura. Se ele for tirar, eu creio que ele vai ter uma grande dificuldade de conviver com a Câmara. Porque todo mundo sabe que a política é de clientelismo, né? De colocar pessoas dentro, cabos eleitorais, parentes. O próprio Calil citou vários parentes de políticos que estão em áreas governamentais da prefeitura. Mas eu acho que ele não vai ser tão radical como ele disse em campanha. Os políticos, né, Berta, fala que campanha é campanha, né? Gente, governo campanha, você tem, por isso que declaração imediatamente pós-campanha, eu sempre assisto com cautela, porque as emoções, os nervos estão muito ali à flor da pele, né? Mas há um discurso na campanha, uma retórica que é uma retórica estratégica, não é? E o eleitor sabe que ele está acompanhando e assistindo um debate que é estrategicamente orientado. O eleitor tem essa clara dimensão, ele sabe, ele relativiza o que ele escuta em campanha. Mas algumas coisas têm de ficar delimitadas de uma forma, tem que ser propositivas e tem que ficar delimitadas de uma forma muito clara, né? As linhas gerais do que vem um governo. O que eu acho complicado no momento em que a gente vive da negação da política, é que na medida em que você nega a política, um discurso que vem de fora, sem um compromisso com determinadas políticas, com determinadas plataformas, ele cola e não há o que cobrar também depois. Não é? Não há o que cobrar depois porque não há um comprometimento nem retórico com nenhum tipo de política. Agora, nesse ponto, o Calil entra com graus de liberdade muito altos, porque ele lançou um plano de governo, mas que, de fato, a população não tomou conhecimento dele. Então, não se sabe, de fato, quais são as propostas de Calil para cada uma das áreas que ele deve atuar na cidade. Além disso, o aval, quem poderia avalizar ele para cima, não tinha ninguém, uma vez que ele não declarava o apoio de uma liderança para cima dele. E a própria figura dele, que poderia ser a garantia de tudo, também foi muito questionada na campanha. Então, Calil foi eleito por Calil, ou talvez contra João Leite, contra Aécio, o que dá para ele uma liberdade enorme de definir quais são os rumos do seu governo. É raro uma situação igual ele entra na administração com tanta liberdade para fazer o que quiser. Agora, essas questões que foram colocadas durante a campanha, a gente está vendo aí uma grande movimentação, principalmente rede social. Ele ficou 16 anos sem pagar IPTU, não sei se começou a pagar agora, parece que ele apresentou um papel, e ele não paga impostos e tudo. Eu creio que ele vai ter uma dificuldade no início do ano, todo início de ano um prefeito chega e fala, vai ter um aumento de 10, 11, 9% no IPTU, que é uma paulada para a maioria das pessoas. Ele vai ter muita dificuldade de chegar e falar isso, de cobrar ISS, né, que é o imposto municipal, ele também não pagava imposto. Acho que vai ter um início de governo, pelo menos, confuso nesse campo aí também dessas questões propriamente ditas da economia da cidade, né? Isso aí vai ficar, na minha forma de ver, eu acho que essas questões vão ficar no campo da campanha. Eu acho que momento de governo é outra história. Você entra com compromissos claros, você precisa fazer uma máquina funcionar, você precisa... há demandas, a cidade tem demandas profundas em diversas áreas, não é? Principalmente na área da saúde, na área
da segurança pública, e o país assiste na educação, né? E que são áreas que estão sob ataque. É preciso dizer isso, que são áreas que estão sob ataque e ameaçadas no âmbito nacional com a PEC 241, que vai congelar investimentos em gastos de saúde e de educação. Piorando as contas. Porque uma coisa é você controlar gastos, e isso todos queremos, que as contas fechem. A outra é você atacar áreas tão fundamentais para a população, porque a gente quer investir no brasileiro, a gente quer que o brasileiro possa olhar para frente e pensar no futuro. Muito bem, eu tenho que fazer mais um intervalo. Cena Política volta em instante. Segue Cena Política nesse último bloco, debatendo as eleições, e vamos pular até não ficar só aqui em Belo Horizonte. Mas, o Malco, aqui eu falei isso antes, que o PSDB foi o grande vitorioso dessa eleição. O PSDB deu um grande pulo. Ele hoje detém o eleitorado de 48 milhões de pessoas no país, quer dizer, quase um quarto do país, né? O Brasil tem 200 e poucos milhões de pessoas, o PSDB está com uma população de 48 milhões de habitantes no país. E só que o presidente, que seria o eventual candidato em 2018, Aécio Neves, perdeu mais uma, a terceira que ele perde aqui em Minas. Você acha, só pincelar isso um pouco, que isso tem uma influência decisiva para 2018? Aécio vai dizer que não, que ele foi um dos vitoriosos, uma vez que o partido em Minas cresceu e, de fato, ganhou Pouso Alegre, ganhou Ribeirão das Neves, ganhou Contagem, mas aonde ele atuou de fato, e essa derrota tem que ser colocada na conta dele, foi em Belo Horizonte. Aqui ele atuou nos bastidores na escolha de João Leite, aqui ele participou de decisões de campanha, aqui ele ocupou espaço no horário eleitoral gratuito, principalmente na última semana, quando ele viu que a situação estava difícil, tentando reverter o quadro negativo que o João Leite se encontrava. De outro lado, Alckmin também atuou. E aonde ele atuou, deu muito certo. Dória é uma escolha pessoal de Geraldo Alckmin. Há a revelia do candidato apoiado por Serra, há a revelia do candidato apoiado por Henrique Cardoso. E Dória ganhou as eleições no primeiro turno. E o Alckmin também ficou o chamado cinturão vermelho do PT, ali em Volta de São Paulo, ganhou quase tudo, né? O ABCD lá de... Agora, do ponto de vista de 2018, é claro que quem governa São Paulo, a cidade de São Paulo, já sai com 10% do Brasil. Então, o número tem que ser relativizado. Quando a gente compara o quanto que o PD perdeu em pessoas, ele perdeu muito mais do que em prefeituras. É porque sai a cidade de São Paulo do PT e passa ela para o PSDB, e isso faz uma migração muito forte nos números de pessoas governadas por um partido e por outro. Agora, não há dúvidas que Alckmin está hoje muito mais bem posicionado na corrida por dois fatores. Então, primeiro, pela vitória, e segundo, porque o envolvimento de escândalos na administração de Alckmin é muito menor do que de Aécio. Lembrando que Alckmin também não está livre de escândalos. E veio uma surpresa daqui agora. Tem lá o metrolão, né? Que vem tem desde o metrô, tem as merendas, tem a merenda, então ele também tem escândalos. Mas o Aécio tem várias indicações, tem vários indícios no Lava Jato. E agora, com a homologação da delação do Odebrecht, provavelmente vai chegar a todos os caciques políticos. Por isso que discutir 2018 agora, entre o que vai chegar da Odebrecht, traz muita instabilidade. Em 2018, tudo pode ser muito diferente do que aconteceu em 2016, exatamente porque o Odebrecht vai atingir governos de todos os níveis e de todos os partidos. Roberto, querido, você estava falando que a eleição foi da negação da política, né? Sim, eu acho... Mas só me cumprimentando, será por isso que se elege um Dória em São Paulo?
um Crivella no Rio de Janeiro, um Greca, né? Em Curitiba, pessoas que não teriam nunca condições, eu acredito, de em eleições anteriores serem eleitas, né? Pessoas que não têm o mínimo compromisso social, não têm uma mínima visão de que é política para valer. Você acredita que é isso? Eu acho a negação da política aconteceu e os resultados estão aí em todos os lugares, né? Agora, pensando, olhando para 2018, eu não vejo uma relação automática entre ter prefeituras, uma correlação positiva entre ter prefeituras e vencer ou sair em vantagem para uma eleição governamental ou uma eleição presidencial. Acho até, para ser franca, muito antes, pelo contrário, porque no contexto em que a gente vive, dos estados e municípios e na esfera federal falidos, com dificuldades para pagar folha de pessoal, com serviços públicos básicos em dificuldade de serem operacionalizados, é mais provável que em 2 anos a rejeição aos governos locais cresça tanto que passem, assim como hoje os caciques estão sendo escondidos, né, nas campanhas, é provável que os prefeitos também passem a ser escondidos, porque vamos ver como é que eles vão chegar daqui a 2 anos. Vão chegar com alta popularidade? Vai ser preciso de mágica, não é? Vai ser preciso de mágica para fazer brotar o dinheiro para os investimentos que estão sendo aí reivindicados. O fundo do poço da esquerda não chegou ainda. Na lógica tradicional, se muita coisa não mudar da agora para frente, a eleição para prefeito ela é muito importante para a eleição de deputados estaduais e deputados federais. Muito menos de governador e presidente, mas para fazer a bancada legislativa, e essa bancada é a responsável pela distribuição do tempo de TV. Então, dentro dessa lógica, o PT tende a, como fez menos prefeitos, a fazer menos deputados, e fazendo menos deputados, ele terá menos tempo de TV nos próximos pleitos, o que sugere uma tendência de redução ainda maior do partido com o passar do tempo. Não devem subir, então, PSDB, PMDB, PRB, que é o partido do Crivella, né? A tendência que está apontando aí é de mais pulverização das bancadas. E a gente já vem assistindo ao longo do tempo uma pulverização. A cada nova eleição aumenta o número de partidos representados e as bancadas reduzem. Isso a gente já viu na eleição de 2000 nas últimas eleições gerais de 2014, né? 2014. Então, a gente já viu, já 2014. teve, o PT já perdeu, o PMDB perdeu, todos os grandes partidos tiveram perdas e agora, certamente, com essa configuração das prefeituras e perda de espaço nas prefeituras do PT, é possível, sim, que isso se reflita em bancadas federais menores. Na eleição da Câmara Municipal aqui em Belo Horizonte já houve essa pulverização, foram cerca de 20 partidos que se elegeram, né? Agora, tem mais, vamos à associação entre eleição municipal e eleição federal também, acho que tem uma coisa, né? Acompanhando os números de contagem, Carlim tinha 30% de aprovação, 70% de reprovação na sua administração, ele tinha 70% de rejeição na cidade, quando perguntava se poderia votar, votaria com certeza, não votaria de jeito nenhum. E Carlinhos apostou nos 30% que ele tinha e que isso fosse suficiente para ele chegar ao segundo turno e talvez, enfrentando o adversário mais fraco, poderia ganhar. Lê do engano, aconteceu o que a gente viu nas urnas. Ele perdeu por 70-30. Eu acho que o PT faz o mesmo erro quando coloca todas as suas fichas em Luiz Inácio Lula da Silva, que também lidera as pesquisas e sai na frente com 30% dos votos, mas também tem uma rejeição muito alta, rejeição que deixa em situação quase impossível de ganhar um pleito contra qualquer outro candidato no segundo turno. Interessante você falar isso, né? Porque a maioria das pessoas acha Lula imbatível. Todo mundo acha que ele não vai chegar à eleição, que essa Lava Jato vai acabar pegando né? Mas você acha que a rejeição que ele carrega
depois daquilo que eu falei, Petrolão e Companhia Limitada, já basta para liquidar. Já basta para que ele não vença no segundo turno, então, sendo um candidato tão fácil de ser batido por qualquer outro adversário, a não ser que enfrente alguém tão desgastado quanto ele, que era a aposta de Carlinhos, que poderia enfrentar Ademir Lucas e ganhar de Ademir Lucas. Vamos só olhar para o que aconteceu nessas eleições municipais, que a gente consegue projetar. Não há nada que nos leve a crer que em 2 anos a política vai recuperar, digamos assim, o seu espaço, né, no conceito dos cidadãos brasileiros. Então, é provável que daqui a 2 anos o que vai acontecer vai ser um outsider também da política chegando, alguém que se apresenta aí como uma pessoa que não está na política, que não se fez, não se forjou na política, que foi bem sucedida em alguma área fora da política e que essa pessoa que tem algum tempo para comunicar, porque aí você está falando de um território continental, né? O Brasil tem uma extensão continental e é preciso sim de alguma estrutura para você chegar, apesar das mídias digitais, né? Roberto, não é nenhuma novidade em relação ao que nós vimos em 89, né? Quando a velha política de 89 foi toda julgada às traças e surgiram 2 outsiders, de um lado Lula, de outro lado Collor, né? Eu tive notícias recentemente de um teste de um candidato, um possível candidato a presidente completamente fora da política, né? Luciano Huck sendo testado naquele programa que eles chamam de fazer o Diamante, no qual ele se coloca, ele responde perguntas depois sobre vários temas, depois é submetido à avaliação do eleitor. Então, pode ser que um perfil igual ao Luciano Huck emerja daqui para frente como um nome forte para 2018. Tipo, igual o Calil, que chuta tudo. Agora, tem um candidato surgindo que é o Ciro Gomes, né? Já é da política, mas ele tem aquele estilo estourado. Agora, é interessante a gente lembrar, 89, nós tivemos 2 outsiders no momento de uma profunda crise econômica, né? Pós-planos cruzados, né? Inflação disparada enfim, uma desilusão, que a crise econômica, ela intensifica a raiva, né? Dirigida à política, à arena da política, o mal-estar, a irritação, a indisposição do eleitor aumenta. Então, eu acho que a gente tem que também ver como é que vai andar a nossa economia e nós vamos recuperar, nós vamos crescer, nós vamos... em 2 anos, a gente pode pensar em recuperação de empregos, postos de trabalho. Então, todas essas são variáveis que são fundamentais, não é? Mas, sem dúvida, o outsider, ele sai na frente. O mar não está para peixe, não, viu? Nem na economia, nem na política. Sem dúvida, né? Sem dúvida, acho que por aí mesmo. Vocês acham, então, que pode surgir aí um novo nome que não está no cipoal desses aí, não está na... Eu acho que perfis que estão, por exemplo, da Marina Silva, eu acho que é um nome que vai chegar muito forte. Eu citei o Ciro, não o Ciro. Perfis, talvez o Ciro, mas o Ciro ele ainda leva, né? Ele tem uma vinculação forte com a política, né? E no poder não há vazio de poder, né? Alguém vai ocupar esse espaço da agora para frente, né? Isso é igual o militar, né? Dizem que militar, você pegou um espaço aqui, ele quer pegar outro e não larga nunca a mão do espaço. Malco, agradeço novamente a sua presença aqui em Cena Política e Berta, minha companheira Berta, muito obrigado. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o debate semanalmente. Até o próximo.